Meu nome é Maria Isabel Melaranho, eu sou professora da disciplina de Genética da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Estamos celebrando o Dia Internacional das Doenças Raras, que é o dia 29 de fevereiro. Eu vou falar um pouco sobre alguns tipos de doença genética. As doenças raras, a grande maioria delas são doenças genéticas, mas existem vários tipos de doença genética. Esses tipos de doença genética, em geral, são divididos em categorias dependendo da quantidade de material genético envolvido. Existem as doenças cromossômicas, que são aquelas que envolvem cromossomos inteiros a mais ou a menos, ou parte desses cromossomos. Por outro lado, existem as doenças genômicas, que envolvem trechos grandes de DNA, mas não grande o suficiente para ver ao microscópio. Existem as doenças que envolvem apenas um único gene, que são as doenças monogênicas ou de herança mendeliana. Existem também doenças multifatoriais, que são de herança complexa, que são decorrentes de vários fatores genéticos e também decorrentes de associação com fatores do meio ambiente. Existem também as doenças decorrentes de alteração no DNA que está nas mitocôndrias. Então, existem mais de 7.000 doenças genéticas raras que são conhecidas. Então, existem várias doenças genéticas que são raras, mas como existem muitas doenças genéticas raras, essas doenças não são raras na população. Então, todo mundo tem algum membro da família, algum conhecido, amigo, que tem uma doença rara, porque elas são raras individualmente, mas como um todo, são muito frequentes na população. Eu vou falar um pouco das doenças citogenômicas, que são aquelas que envolvem as doenças cromossômicas e genômicas. Uma doença cromossômica, que todo mundo conhece, é a síndrome de Down, que tem um fenótipo bem característico e ela pode ser diagnosticada ao exame do cariótipo ao microscópio, e a gente vê nesses pacientes que existem 47 cromossomos ao invés de 46, porque ocorre um cromossomo a mais, ocorre a trissomia do cromossomo 21. Essa síndrome não é uma doença rara, porque ela acomete cerca de 1 para 700 a 1 para 800 pessoas. Então, não é rara, mas tem várias outras doenças cromossômicas que o indivíduo tem suspeita de ter uma alteração citogenômica e são muito diversas as causas que a gente pode observar nesses pacientes. Então, pode ser que esse paciente, a gente encontre um deles, por exemplo, uma deleção cromossômica, faltando um pedaço desse cromossomo, pode ter uma translocação não equilibrada, que pode ser eventualmente decorrente de um pai ou mãe com uma translocação equilibrada. Pode ser um cromossomo que tem material adicional, que nesse caso, pelo cariótipo, a gente não sabe a origem e precisa de outros exames, como, por exemplo, o exame do array genômico ou microarray cromossômico, que é feito num chip que tem sondas representando partes de todo o genoma, de todos os cromossomos, e o DNA do paciente, ele é hibridado nesse chip e vai poder mostrar se tem material a mais ou a menos. Naquele paciente, o material a mais é do próprio cromossomo 10, como mostra nesse exame. Por outro lado, tem algumas doenças que a gente não pode ver ao cariótipo, umas doenças genômicas, que envolvem grandes partes de material genético, mas não o grande o suficiente para a gente poder ver ao microscópio. Então, outros exames são necessários. Por exemplo, a síndrome da deleção do 22q1.2 é uma síndrome relativamente frequente, que acomete cerca de 1 para 4.000 pessoas. E ela é decorrente de uma deleção, isso é uma perda de um pedaço aqui do cromossomo 22, e ela pode ser diagnosticada por vários exames, dentre eles o exame de Fish. Nesse caso, aqui é uma sonda que é marcada em vermelho, e aqui, por isso que aqui não tem, porque teve a perda, e aqui em verde. Então, esse exame, como que ele é realizado? Cada uma dessas sondas é marcada com fluorocromo diferente, hibridado nos cromossomos do paciente. Aí aqui a gente vê o cromossomo 22 normal dessa pessoa, e aqui o cromossomo que tem a deleção. A deleção do 22 pode ser observada também pelo array genômico que a gente falou anteriormente, que vai mostrar que tem menos quantidade de material genético dessa região. Muitas vezes, tem os indivíduos que a gente tem a suspeita
de uma alteração citogenômica, a gente faz o cariótipo, é normal. Faz o array genômico, é normal. E o FISH é normal. E outros exames são normais. Então, muitas vezes, a gente tem que usar outros exames, como, por exemplo, o sequenciamento do DNA, que a gente sequencia todo o DNA e a gente vai procurar por variantes nessa sequência de base que possam ser patogênicas. Mas nem sempre a gente encontra. Muitas vezes, nós não encontramos a causa e a doença rara fica ainda sem diagnóstico. Então, tem muito para a gente conhecer das doenças raras e a gente tem muito a estudar para a gente entender como é o funcionamento do genoma e como que é o fenótipo decorrente dessas variantes no nosso genoma. Obrigada.